Olá, sejam bem-vindos ao canal Lumiere Engenharia. Eu sou a engenheira civil Daniela de Carvalho, trazendo dicas de Revit que não te contam por aí. No vídeo de hoje, eu quero trazer algumas dicas sobre como organizar o teu navegador de projeto para melhorar o teu fluxo de trabalho e a tua organização também enquanto estiver modelando o teu projeto, principalmente para projetos maiores ou quando você vai trabalhar com mais de uma disciplina, por exemplo, em fase de compatibilização. Tá? Eu abri aqui um modelo padrão do Revit, tá? Com template de arquitetura padrão do Revit, não tem nada desenhado, ele vem exatamente desse jeito. Aqui a gente tem a janela de propriedades e do lado de cá o navegador de projeto. Se o seu navegador de projeto ele não estiver aparecendo, né, estiver fechado aqui, você pode vir na aba Vista, Interface do usuário e clicar aqui Navegador do projeto. Eu gosto de usar ele desse lado, mas você pode pegar aqui pela parte superior e puxar e colocar onde você quiser. Tem gente que gosta de trabalhar com ele aqui junto com a janela de propriedades. Se você chegar ele perto aqui dessa barra superior, ele vai colocar aqui em cima. Você vai puxar de novo. Eu gosto de trabalhar com ele aqui no canto, ó, e jogo para cá. E depois eu recolho aqui um pouco esse tamanho dele. Bom, por padrão, o Revit ele vem configurado da seguinte forma, organizado da seguinte forma aqui no navegador de projeto. Tem planta de piso, plantas de forro e elevações. Cada um dessas plantas aqui é uma família. Entenda que basicamente tudo no Revit se resume a família e essas famílias de algum tipo. Então, plantas de piso é uma família de planta de piso. Plantas de forro é uma família de planta de forro, tal qual para elevações. Se eu criar um corte aqui, por exemplo, eu criei um corte. Agora ele apareceu aqui, corte, tá? Então é uma família, né, de tipo de planta de corte aqui, elevação. Tá? Assim como as elevações também, né? Se a gente clicar aqui, né, esse símbolo, isso aqui é uma elevação, certo? Ela tá aqui, ó, elevação leste, tá? Então, mas aqui você não tem a diferenciação com disciplina e nenhum outro tipo de parâmetro. Por exemplo, esse nível 1 aqui está na arquitetura. Se eu mudar ele para mecânica, por exemplo, e aplicar, não aconteceu absolutamente nada. Isso porque o navegador de projeto não está configurado para considerar o parâmetro disciplina do Revit. Tá? E como é que a gente vê essa informação? A gente precisa vir aqui, ó, nesse primeiro item, vistas. Ele está aqui marcado como todas. Clique com o botão direito e vai ter organização do navegador. Ele vai abrir essa janela. Aquilo que está entre parênteses é justamente o nome do tipo de organização do navegador que está configurada no momento. A gente está aqui com todas. Você pode criar um novo ou aproveitar algum que já tem aqui. Vamos dar para esse aqui, ó, tipo disciplina. Vou aplicar e dar um OK. Olha só. Ele já mudou alguma coisa aqui. Então está aparecendo primeiro a planta de piso e depois dentro dela as disciplinas. Vamos entender um pouco melhor essa organização. Clica de novo aqui, organização do navegador. Mantenha aqui selecionado o tipo de disciplina e vem em editar. Filtro não tem nada aplicado e vamos agrupar e classificar. Vamos entender aqui como que o Revit está organizando o navegador de projeto quando essa opção está marcada. Olha, ele está colocando primeiro a família e o tipo e depois a disciplina. Vamos brincar aqui um pouco e inverter. Botar a disciplina primeiro e depois ele vai organizar por família e tipo. Tá? E o nome da vista ele está colocando aqui crescente. Vamos dar um OK, aplicar e OK. E olha só, primeiro vem a disciplina e depois dentro da disciplina vem as famílias e tipos. Né? E aqui está o nome das plantas, né? Nível terreno, nível 2, nível 1, nível 2. Vamos brincar um pouco mais, mudar algumas coisas aqui. Não tenham medo de explorar isso, sabe? Abram um arquivo novo para vocês conseguirem entender como o Revit funciona, sabe? E não ficar refém aí de fórmulas fechadas e você não consegue, às vezes, personalizar o software para o teu fluxo de trabalho. Então, vamos voltar aqui em tipo disciplina e editar. Agrupar e classificar. Eu vou colocar para que aqui no final a classificação ela seja feita pelo nível associado de forma crescente. Vamos ver o que vai mudar. Aplicar e OK. Olha aqui. Ele já mudou. O nível agora está terreno, depois o nível 2. Aqui porque não tem mais o nível 1. E o nível 1 para o nível 2. Ou seja, está crescente.
tá bom? E ele está classificando pelo nível associado, ou seja, esse aqui é o nível terreno, esse é o nível 2, esse é o nível 1. Poderia estar chamando de primeiro pavimento, segundo pavimento, né? O nível aí que você criou lá, que você tem no teu projeto, tá bom? Se eu criar um nível novo aqui, LL, eu vou vir para cá, puxar. Esse nível ele fica na cor preta porque não existe uma vista de planta associada a ele. Para fazer isso, a gente precisa vir na aba Vista, Vistas de Planta, Planta de Piso. Ele vai estar aqui, ó, e você dá um OK. Ele vai aparecer em algum lugar. Geralmente, quando você cria um nível novo, né, no Revit assim, ele sempre vai vir para a aba de coordenação. Então ele já até criou aqui a disciplina coordenação, que não existia. E dentro dela tem a planta de piso nível 3. Se eu alterar agora a disciplina dele para arquitetura, ele vai lá para cima, para o nível 3 da arquitetura, na configuração crescente. Se eu voltar aqui na organização do navegador, editar, agrupar e classificar e colocar decrescente, aplicar e OK. Ele inverteu a ordem aqui da numeração. Tá? Aí você trabalha aí da forma que você considerar melhor. Ele vai estar fazendo isso em relação à hierarquia ali dos níveis. Tá? Da mesma maneira que se eu abrir uma vista 3D, olha aqui. Essa vista 3D ela vai para onde? Lá para a coordenação. Então você pode duplicar, por exemplo, você quer manter uma vista 3D de coordenação no teu projeto, mas também quer ter uma vista daquela disciplina específica. Então eu vou vir aqui duplicar essa vista, né? E vou colocar ela para a disciplina, por exemplo, de hidráulica. Agora ele vai criar uma disciplina hidráulica que não existia aqui, tá? E dentro dela vai ter o Vista 3D. Não tem mais nada porque não tem nenhuma outra planta associada com a disciplina hidráulica. O mecânica tem aqui uma planta de piso. Se eu mudar essa planta de piso aqui para hidráulica, a mecânica vai deixar de existir e essa planta vai lá para a hidráulica. Então ele tem essa inteligência. Tá? Até aqui já tem bastante coisa para você entender sobre como organizar o teu navegador de projeto. Só que eu quero um pouco mais aqui, um pouco além. A gente tem essas opções aqui que são um pouco limitadas do Revit, tá? Então o que eu vou fazer? A organização do navegador, eu vou criar um novo, que eu vou chamar aqui Nova Organização. Tá? Pode dar o nome aí que você preferir. No agrupar e classificar, eu vou deixar por enquanto só a disciplina. Vou dar um OK, aplicar e OK. Agora eu vou criar dois parâmetros que eu vou associar às vistas e esses parâmetros vão ser personalizados. Eu que vou digitar como que eu quero que ele se chame. Tá? Então eu vou vir em gerenciar, parâmetro do projeto, vou criar aqui um novo parâmetro e vou chamar ele, por exemplo, de grupo. Ele tem que ser um parâmetro de instância, porque você vai digitar ele, você vai atribuir ele a cada instância, a cada família, de cada tipo de vista ali. Ele vai ser comum a todas as disciplinas, ele vai ser um tipo de dados texto, e aqui você escolhe qual grupo, né, da janela de propriedades que ele vai aparecer, em qual parte. Eu gosto de colocar aqui em dados de identidade. E a categoria das instâncias, você vai colocar aqui vistas. Dá um OK e dá um OK. Ele deu aqui um aviso que eu já tinha um parâmetro desse criado. Vou criar um novo parâmetro chamado subgrupo, também comum a todas as disciplinas, também do tipo texto, e vou colocar também aqui em dados de identidade e a categoria das instâncias também em vistas, e vou dar um OK. Ele vai avisar de novo porque eu também já tenho esse parâmetro criado, e vou dar um OK. Pronto, aparentemente nada aconteceu, porque agora você precisa, né, associar esses parâmetros na classificação da organização aqui do seu navegador de projeto. Porém, se você abrir qualquer planta de piso, qualquer instância, né, de família de tipo de planta agora, em dados de identidade você vai ver que tem grupo e subgrupo. Então agora a gente quer que a classificação seja disciplina, depois da disciplina seja o grupo que a gente vai falar o que é e o subgrupo em seguida, adiante. Tá? Então, organização do navegador, seleciono a minha nova organização, venho em editar e o agrupar e classificar primeiro a disciplina, porque eu gosto de trabalhar aqui primeiro a disciplina hierarquizado. Você pode colocar do jeito que você achar melhor para o teu fluxo de trabalho. Depois eu quero que ele apresente o grupo. Perceba que agora já tem a opção aqui do parâmetro que a gente criou, grupo. E depois eu quero o subgrupo. Tá? E vou dar um OK. Aplicar e OK. Perceba agora que ele tem a disciplina. Dentro da disciplina tem uma interrogação, depois outra interrogação e aí as plantas. Por que isso está acontecendo? Primeiro,
eu não pedi para ele classificar também por família e tipo. Então todas as famílias de todos os tipos estão agrupadas aqui. Para resolver isso, eu volto lá na organização do navegador. Eu estou fazendo assim passo a passo para vocês entenderem o que cada organização, cada configuração aqui influencia. Então você pode tirar um tempinho aí para ficar estudando isso, treinando com isso, até encontrar a forma que seja melhor para você trabalhar. Então eu quero que depois do subgrupo ele ainda coloque aqui a família e tipo, tá? Ok, aplicar e ok. E olha só, agora sim, a gente tem a arquitetura, que é a disciplina. Dentro dela vai ter um grupo que está com interrogação porque não está definido, um subgrupo que também está com interrogação porque não foi definido, e depois disso todas as famílias e tipos de planta, piso, forro, elevações, cortes. Se eu fizesse um 3D para cá, ele também ia funcionar. Eu vou usar o exemplo da hidráulica, porque eu acho que vai ficar mais fácil de entender, né? E o que você precisa pensar primeiro? Como que você quer organizar e hierarquizar as etapas ali do teu projeto, né? Eu gosto de separar assim, eu gosto de ter uma aba aqui, né, uma subpasta da disciplina como modelagem, e outra para documentação. Você pode criar uma outra para detalhes, e você entender como se trabalha com isso, você tem total liberdade para personalizar da tua maneira. Então, às vezes, você pegar o template de alguém, adquirir um template em algum lugar, você consegue não só entender como aquele template está configurado, você já sabe onde vem nas opções de organização do navegador, e para você alterar do jeito que você quiser, incluindo, se você precisar, criar um parâmetro específico teu para associar ali as vistas. Então, por exemplo, na hidráulica, né, ou seja, o Revit chama de disciplina de hidráulica, mas entenda essa hidráulica como hidrossanitário, né? Tanto a hidráulica como esgoto, água quente, reuso, vai tudo estar aqui. Isso pode dar causar um pouco de confusão. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter um grupo de modelagem, onde nesse subgrupo dele vai ser ele completo, né? Tipo água fria mais esgoto. E aí eu gosto de ter depois um outro grupo só de documentação, e aí eu crio um subgrupo dentro dessa documentação para a gente ter ali dividido por água fria, por esgoto ou qualquer outra subdisciplina que você crie. Então, por exemplo, eu vou pegar esse nível 1 aqui, tá? E no grupo eu vou colocar, por exemplo, documentação, tá? Então ele já criou aqui, ó, dentro da disciplina hidráulica, ele criou o grupo documentação. O subgrupo não está nomeado. Então eu venho aqui e coloco, por exemplo, a F mais a Q, que é água fria mais água quente. Pronto. Se eu duplicar agora essa vista, ela vai continuar aqui, mas agora eu quero que o grupo dela seja esgoto, seja o detalhamento, a documentação final de esgoto. Então ele vai criar aqui dentro de documentação. Então cada vez que eu duplicar lá a minha vista principal, né, que vai ter todos os filtros, eu vou organizar ela para aparecer apenas água fria e água quente com os filtros, e ela eu vou trazer para cá. A organização que eu vou preencher naquela vista vai ser essa daqui, documentação água fria e água quente. Assim ela vai estar aparecendo nesse subgrupo aqui, tá? E nada de esgoto vai estar aparecendo, e vice-versa para aqui a documentação da parte de esgoto. Já com a modelagem, né, a gente está faltando aqui, ó, aqui em cima, ó, só tem a vista 3D. O que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar essa planta de piso, só para jogar uma planta de piso lá para cima. Só para vocês já irem entendendo aqui, ó, tá com interrogação é porque não tem algo associado. Esse nível copiar 2, eu não quero que ele seja grupo documentação, eu quero que ele seja modelagem. Vou dar um aplicar. Ó, então ele já criou aqui um grupo modelagem, tá? E aqui eu vou botar a F mais a Q mais ESG, por exemplo. Tá todo mundo aqui, todas as subdisciplinas de hidrossanitário. E esse vista 3D aqui, se você excluir, ele vai sumir dali. Então agora, dentro de hidráulica, eu tenho a disciplina hidráulica. Dentro dela eu tenho o grupo documentação. Dentro desse grupo documentação eu tenho subgrupos de documentação, de água fria, de água quente, de esgoto. Poderia criar um outro aqui de detalhes, notas de norma, né? E aí você pega lá, print de nota de norma e joga aqui no teu projeto, né, para ficar mais fácil de você acessar, ou coloca lá em legendas também. E também tem um grupo modelagem. E dentro desse grupo modelagem eu tenho o subgrupo, né, para não ficar com aquela interrogação que eu chamei de AF mais AQ mais ESG. E dentro dele a gente vai ter as famílias e tipo, tá? O mesmo valeria para elétrica. Vamos pegar aqui mais uma planta de piso aqui, ó. Eu não tenho planta de piso aqui. Vamos ver se aqui em cima tem planta de piso, ó. Vou pegar esse nível 2 e vou mudar para elétrica. Vou dar um OK.
Pronto, ele criou agora a disciplina elétrica. Fica até mais fácil de recolher as coisas, né? Novamente, grupo e subgrupo não estão preenchidos. Então, eu vou colocar aqui que o grupo dele é documentação. Vamos colocar aqui documentação. Aí eu posso colocar aqui no subgrupo, por exemplo, iluminação e força. Tem gente que prefere trabalhar, né, com elétrica, a iluminação diretamente na planta de forro refletido, né? Então não valeria essa documentação da maneira que eu estou mostrando aqui. Aí você precisaria ter uma planta de forro, que geralmente fica lá na arquitetura, né? Você tem planta de forro lá. Se não tiver, você lá no teu ambiente gera um forro, né? A partir do momento que tu coloca um forro, você vai ter a opção aqui da planta de forro. E depois é só pegar, duplicar e associar ela na disciplina. Então vou jogar aqui para elétrica, né? Planta de forro, dar um aplicar, ela já veio para cá. Tá, mas aí agora eu tenho que pegar ela e colocar no mesmo grupo lá da documentação, né? Aplicar, então ela já mudou lá para documentação. E aí você colocaria aqui iluminação, certo? Então agora eu vou renomear esse daqui, né? Eu vou tirar a iluminação, cadê? Nessa planta aqui de baixo. Vou tirar a iluminação em força e vou deixar só força. Pode escrever força, entre parênteses aqui, né? Tug, traço TUI, né? Por exemplo. Tá? Então agora, dentro da a gente tem a disciplina elétrica, o grupo documentação, força e iluminação que trabalha com planta de forro. Tá? E na hidráulica, documentação, grupo documentação e o subgrupo água fria mais água quente e o subgrupo também esgoto, onde vai ter toda a documentação aqui de esgoto. E também mantive o grupo modelagem. Então, geralmente esse grupo modelagem, né, eu gosto até de copiar, tem uma planta 3D aqui, né, que vai estar mostrando todas as disciplinas. Tá? Da mesma maneira, né, que você vai ter também as plantas de piso aqui dessa modelagem, tanto 3D como as plantas de piso, que vai estar mostrando tudo. Quando você começar a aplicar os filtros, essas plantas filtradas com água fria ou com esgoto, você vai incluí-las aqui, né, no subgrupo respectivo a cada subdisciplina dentro do hidrossanitário. Tá? Essa foi a dica de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender melhor como configurar aqui o Revit de várias formas para organizar o teu navegador de projeto e melhorar o teu fluxo de trabalho. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho de notificação para ficar por dentro de outros vídeos que eu postar por aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que possam precisar dessa dica. E nos vemos no próximo vídeo.